previsões da Baba Vanga para o ano de 2022 vieram à tona e foram bastante comentadas na internet. Mas quem é afinal Baba Vanga e por que acreditar em suas previsões? É sobre essas e outras coisas que iremos discutir no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, você sabe de sempre, já deixa o seu like e não se inscreva antes de esquecer. E vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A vida da Baba Vanga. Antes de eu começar a falar sobre todas as previsões da Baba Vanga para 2022, eu preciso falar quem ela é, para quem nunca ouviu falar no nome dela e muito menos sabe dessas tais previsões que acontecem por aí, não é mesmo? Inclusive, algumas previsões que se concretizaram. Guarde bem essa parte aí, tá? Baba Vanga nasceu em 3 de outubro de 1911, na cidade de Strúmica, na Macedônia. Seu nome, Vangélia, foi dada por uma estranha que passava ali pela rua, algo aparentemente comum para aquela época. Vangélia sempre teve uma infância muito difícil e passou por muitas dificuldades ao longo da vida. Seu pai era um ativista da Organização Revolucionária Interna da Macedônia, que foi recrutado para o exército búlgaro durante a Primeira Guerra Mundial. Por causa disso, ao final da guerra, as autoridades iugoslavas o prenderam por conta das suas atividades pró-búlgara. Sua mãe morreu pouco tempo depois, deixando Vangélia aos cuidados dos vizinhos e amigos da família. Um acidente que mudou a sua vida para sempre aconteceu justamente nesse período. Segundo a própria Baba Vanga, um tornado passou pelo seu bairro, com tal força que a ergueu no ar e a jogou bem longe, em um campo ali da região. Quando a encontraram, ela estava muito assustada e os seus olhos estavam cobertos por areia. Isso acabou prejudicando a sua visão, causando a perda gradual dela. Esse incidente levou Vangélia a se matricular e estudar em escolas para cegos por cerca de 3 anos da sua vida. Previsões. Não se sabe como a Baba Vanga descobriu seu dom, mas sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial, várias pessoas foram até ela para descobrir se o parente ainda estava vivo ou se ele estava bem, por exemplo. A fama dela ficou tão grande que em 1943, o czar búlgaro Boris III também a visitou. Diversas outras personalidades da mídia e líderes políticos a visitaram em busca de algumas respostas para suas vidas. O caso mais famoso dela tem a ver com a atriz e cantora iugoslava Silvana Armenulik. A cantora foi até a Baba Vanga, pois já tinha ouvido falar da sua fama. Quando chegou lá, Baba Vanga ficou de costas para ela e nunca se dirigia diretamente a Silvana. Depois de um tempo, ela finalmente disse: "Nada, você não tem que pagar. Eu não quero falar com você. Agora não. Vá e volte em 3 meses. Enquanto a cantora estava se retirando da sala, repentinamente, a Baba Vanga pediu para que ela esperasse e disse: "Espere, na verdade você não poderá vir. Vá. Se você puder voltar em 3 meses, volte." Silvana saiu aos prantos da casa, pois aquela fala significava que ela iria morrer em 3 meses, o que de fato se confirmou, família. A cantora morreu em um acidente de carro 2 meses após visitar a vidente. O livro The Westerfield Guide to the Paranormal afirma que Baba Vanga fez diversas profecias e que todas elas se cumpriram, ou pelo menos a maioria. Estão entre elas a dissolução da União Soviética, o desastre de Chernobyl, o naufrágio do submarino russo Kursk, os ataques de 11 de setembro, a vitória de Topalov no torneio mundial de xadrez e as altas tensões com a Coreia do Norte. Como nenhum dessas previsões não foram escritas, fica difícil atribuí-las a Baba Vanga. E há quem diga que ela não previu nenhum desses acontecimentos. A única coisa que se sabe é que ela previu corretamente que o 44º presidente seria um afro-americano, que se cumpriu quando Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos lá em 2009. Porém, nem sempre a Baba Vanga consegue acertar, já que ela previu que no final da Copa do Mundo de 94 seria disputada entre 2 países com a letra B. Ela acertou, pois o Brasil jogou e venceu a partida, porém foi contra a Itália. Seja como for, um estudo realizado por Jeffrey Mishlow mostrou que cerca de 80% das previsões de Vanga se revelaram precisas. Essa alta porcentagem nos deixaria muito assustados, né? Ainda mais quando pensamos tudo que ela previu para esse ano aqui, 2022. Previsões para 2022.
Baba Vanga morreu no dia 11 de agosto de 1996. Mas antes de ir, ela deixou diversas previsões sinistras pra gente. E algumas delas estão previstas para acontecer esse ano aqui, 2022. Já vou adiantando que nenhuma dessas visões aí, ou previsões, seja lá como for, é boa, tá? Mas assista até o final do vídeo pra você tirar suas próprias conclusões sobre essas coisas. Falta de água no mundo. Essa previsão diz que haverá uma escassez de água sem precedentes em vários países ao redor do mundo. Esse evento causará muitas intrigas políticas, porque cada governo tentará buscar o recurso para o seu país a qualquer custo. Essa previsão é uma das mais sérias e também mais reais, porque atualmente cerca de 400 regiões do planeta Terra vivem um extremo estresse hídrico. Isso segundo um novo relatório do World Resources Institute, o WRI. E as notícias não são nada animadoras, porque de acordo com um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, prevê que em 2025 cerca de 3 bilhões de pessoas, quase metade da população mundial, sofrerão com a escassez de água. Por isso, essa previsão de Baba Vanga não parece ser tão fantasiosa assim, porque os dados mostram que, bom, já tá acontecendo uma parada aí na realidade, e de forma talvez um tanto quanto devagar perante a previsão. Sim, mas já tá acontecendo, né? Realidade virtual. Essa previsão diz que as pessoas ficarão irremediavelmente colocadas às telas dos seus computadores. Essa realidade já vem se concretizando há muito tempo, né? Já que segundo uma estimativa feita pela empresa Strategy Analytics, 3,85 bilhões de pessoas possuem um celular em 2021. Possuíam, na verdade, né? Além disso, diversas atividades que antes precisavam ser realizadas, sei lá, de forma presencial, como transferências bancárias, compras, ir pra escola, se tornaram atividades que podem ser realizadas com um clique, meus queridos. Já parou pra pensar nisso? Coisas que a gente nunca imaginou que, pô, imagina só uma transferência aqui, envelopezinho e tal. Quem é aí da época do envelope? Vamos lá, caguetar a idade, todo mundo aqui nos comentários. Mas eu sou dessa época também. Eu já vi envelopizada sendo colocada nos caixas eletrônicos. Tem gente que é mais antigo ainda. Olha, escolas. Quantas vezes você já imaginou que poderia estudar da sua casa? Bom, muitos de vocês podem achar que Baba Vanga errou a data com pelo menos 5 anos de atraso, né? Porém, para além dos smartphones, existe algo que pode ser de fato concretizado ali pela previsão dela, meus queridos. E eu tô falando de coisas muito maiores, como por exemplo o metaverso. Tendência agora em 2021, né? 2022, tô viajando. Por definição, metaverso é um espaço online compartilhado por pessoas que utilizam tecnologias como realidade virtual e realidade aumentada para interagir com o próprio espaço. Meus queridos, e tem diversos conteúdos também com outras pessoas por meio de avatares ali. Eu tô falando literalmente de um mundo sendo criado através da realidade virtual. Ou seja, nós estamos aqui, um mundo aqui. Quem já viu o filme Jogador Número 1 sabe muito bem do que eu tô falando. E meus queridos, estamos começando a viver uma parada quase aquilo ali, tá? E tá muito mais rápido do que a gente imaginava, né? Por isso, acredita-se que cada vez mais nós entraremos no metaverso e viveremos cada vez mais ligados com os nossos computadores, assim como Baba Vanga previu. Enxame de gafanhotos na Índia. A vidente também previu que um enxame de gafanhotos cairiam na Índia devido às altas temperaturas do país. Esse enxame seria devastador e pode acabar destruindo várias das lavouras e plantações de comida de todo o país e fazer com que mais de 1 bilhão de pessoas passem necessidade por falta de comida. Algo parecido aconteceu em 2020, quando mais de 40 milhões de gafanhotos destruíram uma lavoura de milho na Argentina e comeram a pastagem que serviria ali para umas 2.000 vacas. Deu para ver que o poder de destruição desses gafanhotos aí pode ser muito imenso, né? Por isso eu espero que Baba Vanga esteja errada nessa previsão, viu? Outro vírus. Agora que começamos a nos recuperar desse vírus, né? Que, enfim, não posso nem dizer se realmente estamos recuperando. Mas a gente tá começando a avançar nos estudos, pesquisas e ter mais informações sobre o que tá acontecendo. Sem contar as próprias vacinas, que são muito importantes, não é mesmo? Baba Vanga também diz sobre uma nova pandemia. Bom, é sobre isso que Baba Vanga previu que irá acontecer em 2022. Sua previsão diz que um vírus vindo da Sibéria será liberado ao mundo devido ao aquecimento global. O aquecimento global é uma das maiores preocupações do mundo atualmente e já conseguimos sentir seus efeitos ao redor do mundo quando acontecem algumas catástrofes naturais, né? E é sobre essas catástrofes que eu vou falar agora, tá? Mais catástrofes.
Para fechar nossa lista de previsões da Baba Vanga, eu vou falar sobre a previsão de Vanga sobre as catástrofes naturais que acontecerão em 2022. Para vocês terem uma noção, em 2021, as catástrofes naturais causaram um prejuízo de 250 bilhões de dólares ao redor do mundo, um aumento de 24% se comparados com 2020. Por mais que a gente não queira, a previsão é que esses números cresçam cada vez mais, o que confirma as previsões da vidente. Mesmo que as previsões não sejam nada animadoras e que tempos difíceis cheguem, lembrem-se sempre de terem esperança e saibam que unidos podemos ser mais fortes, né? Pelo menos é bom se agarrar a isso. E olha, lembre-se de tudo que eu falei, tá? São previsões de uma pessoa, então não vamos se apegar muito aqui não, mas eu tô repassando a história pra vocês, tá? E você, acredita nisso tudo ou não? Deixa aqui nos comentários, tá? A gente se vê no próximo vídeo, meus queridos. Um abraço, fica bem, até a próxima, valeu!